Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 8. Parte 1. O martírio em Jerusalém. Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospedou-se em casa de Mnason antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu prometeu visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia, traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. À noite, quando espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pediu ao ex-rabino lhe marcasse lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente. Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Alegaram que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria grey, comprometendo a causa do judaísmo, e não era justo continuar tolerando a situação, tão somente porque o doutor Tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém. E o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprovou as medidas propostas. Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual, deixados a meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados, e o que era mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados, desonrados. O ex-rabino tudo ouvia calado, estupefato. Tiago prosseguia esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação. Mobilizara influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontravam um precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir. Poderia continuar propugnando suas convicções íntimas. Daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, cingiam-se a uma obrigação de somenos. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado,
dono de luminoso cabedal evangélico, entendia chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônica e lobrigou os quadros terríveis de outrora. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei, que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomínia. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal, chegavam agora a seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de famílias numerosas, que saíam mutilados do cárcere, jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados. Entestando as revocações encapeladas, passou ao quadro da morte horrível de Estevão, com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João, abatidos e humildes, à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Agora, ali estava ele, perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixou nele os olhos serenos e explicou: depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. O ex-rabino fez um gesto muito seu, quando contrariado, e replicou: pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e objetou: bem sei que isso te repugna, e contudo, insisto para que a cedas, não por nós propriamente, mas pela igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar. Isso, obtemperou Paulo com enorme desencanto, não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças, de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em qualquer circunstância da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos?
Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da Igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia, mas convenhamos também que é o partido dominante, tradicional, das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente, na forma, mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cumprir? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? A palavra de Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consoladora revelação. Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso através de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia, afeição do Divino Mestre. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com o seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente: "Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença?" Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. "Os preceitos são os mesmos", respondeu Tiago, "já que serás obrigado a te purificares com eles, e, segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais." "É um absurdo", objetou o apóstolo dos gentios. "Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para os serviços de consagração." "Dura exigência", disse Paulo comovido. "No entanto", replicou Tiago com um sorriso, "nossa paz vale muito mais que isso, e além dela,
somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo.